Inclusive, opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Unidos contra o Câncer, seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Então, vamos lá, boa noite meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje, mais um episódio especial do podcast Unidos contra o Câncer. Para lembrar, nós estamos ainda no fevereiro, 24 de fevereiro, e esse mês é um mês, o fevereiro laranja, o mês de conscientização sobre as leucemias agudas e também da transplante de medula óssea. Lembrando que nosso podcast, projeto Unidos contra o Câncer, tem como objetivo levar, difundir informações sobre prevenção, tratamento em relação à questão do câncer, também trazendo profissionais de renome na nossa região e também trazendo histórias de superação de vida em relação a quem está na luta ou já passou pela questão oncológica, do questão do câncer. E aproveitando, sempre lembrar que a gente que está aqui no podcast, no YouTube, Unidos contra o Câncer, para você deixar logo o seu like, se inscrever e compartilhar, porque para entender os algoritmos, a gente, quando está fazendo um programa dentro do YouTube, é importante, se você gosta, para dar essa força, para que essa mensagem, ela consiga chegar para muitas pessoas. E a gente sabe que informações salvam vidas, e isso chegando para mais pessoas é um fortalecimento para nosso podcast. E lembrando também, você que está aí, o empresário da sociedade civil, que pensa em realmente fazer a diferença, tentar investir na educação e empoderamento da população, estamos aqui à disposição para poder também juntar parcerias para que essa mensagem ganhe cada vez mais alcance e a gente permita continuar fazendo esse programa tão especial. Falando em especial, não poderia deixar de trazer a minha querida amiga e colega, doutora Daniele Pedreira Guimarães Odaia, que é médica hematologista da Clínica Icon e da Clínica Gestari. E nada melhor que, no fevereiro laranja, se falar sobre conscientização de leucemias, a gente trazer um as nessa área, uma pessoa tão de renome, tão profissional, tão importante que vem lidando aí na área de hematologia. Doutora Daniele, seja bem-vinda, se apresente aí aos nossos ouvintes, telespectadores. Oi, é um prazer estar aqui hoje com meu grande amigo Renato, que nós chegamos muito próximos a essa cidade, fomos muito bem acolhidos. Então, a gente já tem um longo tempo de trabalho juntos e eu queria agradecer tanto a Melody, a Renato, podcast, a Unidos contra o Câncer, que é uma iniciativa brilhante, que eu estava junto com ele nos primórdios, quando ele já tinha esse pensamento, e hoje eu parabenizo ele pelo grande sucesso que ele tem com Unidos contra o Câncer. E é um prazer falar de leucemia, uma doença que a gente precisa desmistificar alguns mitos, verdades, para que a gente também tenha a informação verdadeira e que com isso a gente consiga ter um acompanhamento, um diagnóstico eficaz e quem sabe a cura, que é o que todos nós buscamos. E já que a gente aproveitou aqui, a gente aqui na Melodia FM 87.9, doutora Daniele, diga pra gente o que são leucemias. Então, as leucemias, elas são um câncer das células brancas. Leucemia, ela vem do grego, onde fala que a leucemia seria um sangue branco. Então, a gente tem uma proliferação das células dos leucócitos e ela pode ser de duas linhagens. Então, a gente tem a linhagem linfóide e a gente também tem a linhagem mieloide, que são dos granulócitos. A gente tem tanto as leucemias agudas quanto as leucemias crônicas. Então, é um dos cânceres agudos, graves, é um dos cânceres mais prevalentes na população infantil, que é a leucemia aguda. E para as leucemias agudas, a gente precisa de um diagnóstico o quanto antes para que a gente consiga ter um tratamento eficaz, buscando a cura. Como é que essa leucemia ela surge, desenvolve no corpo da pessoa, assim, que ela vem assim do sangue? Como é que ela geralmente ela surge assim? Então, na verdade, a gente tem as
3 grandes séries sanguíneas, que são os eritrócitos, que é a hemoglobina, onde vai dar anemia. A gente tem os leucócitos, que tem a linhagem linfóide e mieloide, que são as células brancas, que é que a gente fala da imunidade, se a imunidade está boa ou se a imunidade está ruim. E a gente tem as plaquetas, que é o que é responsável pela coagulação do sangue. A primeira célula para coagulação, que é onde vai ter sangramento ou até trombose. Então, eu brinco que a gente tem uma célulazinha que ela pode se dividir de uma forma errada e ela proliferar no sangue. Então, essa proliferação, esse aumento das células, pode deixar o sangue mais viscoso e, com isso, dando origem a alguns sintomas. Esses sintomas são muito inespecíficos, infelizmente. Então, são sintomas que a gente tem em outras doenças. A gente pode ter um cansaço, uma fadiga, a gente pode ter febre, perda de peso, uma queda de cabelo, pode ter aumento de linfonodos, que são aqueles gânglios linfáticos, pode ter o aumento do baço, pode ter sangramentos, sangramento nasal. Então, assim, pode acontecer em várias patologias. Pode acontecer em dengue, pode acontecer numa outra virose, pode ser no dia a dia, no cansaço. A gente trabalhando tanto, está se sentindo cansado, ou achando que não está se alimentando bem. E uma das perguntas foi, acontece da noite para o dia? Não da noite para o dia, mas é um surgimento muito rápido. Então, eu posso ter um hemograma, ou eu estar me sentindo muito bem hoje, e daqui a uma semana, 15 dias, eu já apresentar alguns sintomas, fazer um novo exame, e esse exame ele já vinha alterado com a suspeita de uma leucemia. Entendi. E o que faz, assim, de um dia para o outro, né, aparecer, às vezes, essa alteração que leva à leucemia, assim, o que a gente geralmente explica, assim, de fator de risco, como é que surge isso? Então, a gente tem alguns fatores de risco, a gente não tem um fator de risco genético, como no câncer de mama, ou no câncer de próstata, ou no câncer de intestino, mas a gente tem os fatores hereditários. Então, o hereditário significa que eu posso ter alguma síndrome, que eu nasci com ela, e eu aumento o risco de leucemia. Uma delas é a síndrome de Down, tão conhecida. Uma outra síndrome é a síndrome de Fanconi. E também tem uma síndrome que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida, que é chamada de síndrome mielodisplásica ou mieloproliferativa, que a gente pode aumentar o risco de leucemia. Outras viroses, como HTLV, o Epstein-Barr também pode acontecer. O HIV, geralmente, ele acontece mais em linfomas do que leucemias. Mas o HTLV, que é o primo do HIV, mas é um vírus muito prevalente na nossa região, ele pode causar uma leucemia de células T, que é uma leucemia grave. E a gente tem algumas outras substâncias que podem ser tóxicas. Então, a gente tem cola, feno, fertilizantes, agrotóxicos, gasolina. Então, quando a gente fala para os trabalhadores que tem uma exposição a esse tipo de substância, a gente pede para usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, por isso que às vezes as empresas, elas batem muito nisso. Elas entregam o EPI e elas cobram que o funcionário use, porque isso é um risco para você. Então, por isso que é importante usar. Algumas coisas como uma mineração, então mineradoras, então essa exposição para alguns agentes tóxicos e químicos também pode aumentar o risco de leucemias. Muito bom. E o cigarro tem alguma relação? O cigarro não tem uma relação direta. A gente sabe que o cigarro, má alimentação, embutidos, sedentarismo, obesidade, isso tudo pode aumentar o risco de leucemias, mas não de uma forma tão direta quanto a gente vê para os outros tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, que a gente tem realmente uma prevalência maior. Mas o cigarro, ele tem muitas substâncias tóxicas, e isso vai aumentar ela vai aumentar o risco para qualquer tipo de câncer, seja para esses mais prevalentes, como para os outros também. Assim se enquadram a leucemia, mas não que seja diretamente. Certo. É uma aula, vocês estão tendo o prazer aí de pegar essa sumidade na parte de oncohematologia, doutora Daniele, e aproveitar, gente, ó, deixa aí, vai se inscrevendo, vai compartilhando, depois divulgue, né, esse episódio, porque a qualidade hoje da nossa convidada, doutora Daniele, é excepcional.
E a gente falando, né, sobre leucemias. Leucemia é um só tipo de doença? Como é que é? Leucemia é diferente de uma pessoa para outra, de idade para outra? Como é que isso funciona? A leucemia, na infância, o câncer mais prevalente que se tem é leucemias agudas. Só que a leucemia aguda, ela pode ir da infância até a terceira idade, que são pacientes muito idosos que podem ter. A gente tem 2 tipos principais de leucemias, que são as leucemias linfóides e mieloides. Das leucemias, elas podem ser crônicas e agudas. Então, as leucemias agudas são as mais graves. Por isso, de ter um diagnóstico muito mais rápido, para que a gente tenha um tratamento mais adequado. As leucemias crônicas, como o nome fala, ela é crônica. A gente pode conviver com ela normalmente. Então, quando a gente fala que tem muitos artistas que já passaram por isso, o que é que a gente tem? Talvez vocês não saibam, mas Suzana Vieira tem uma leucemia linfóide crônica. Então, ela sempre trabalhou, ela tem um diagnóstico há muitos anos, ela demorou muito tempo de tratar, mas ela teve que necessitar de um tratamento, precisou de um internamento, mas hoje ela consegue ter uma vida dela normal. E a gente fala até que a gente pode ter até mesmo um tempo de vida igual a alguém que não tem uma leucemia linfóide crônica. Porém, tem algumas alterações genéticas. Então, como o Renato adora oncogenética, a gente sabe que para todo tipo de câncer hoje em dia, tem alterações genéticas que vão configurar pior ou melhor prognóstico. Ou seja, uma doença talvez melhor ou uma doença pior. E para isso, a gente também já sabe dos novos tratamentos, que a depender do tipo genético, vão ter drogas que são mais específicas para aquele tipo de leucemia. De leucemias agudas, tem uma outra atriz também, que inclusive, me fugiu o nome agora, mas eu ainda vou me lembrar, que ela até fez um transplante de medula muito rápido. Será que... não. Eu lembrei do episódio da novela, mas não foi ela que teve. Não, agora mas eu vou lembrar. E assim, ela é uma atriz, fez novela há pouco tempo agora. É porque atualmente eu não assisto tanta novela. Mas a gente sabe que assim, teve Gianecchini, que ele foi um linfoma T, mas um linfoma T muito agressivo, que foi um angioimunoblástico. Então assim, a gente sabe hoje em dia que não acontece só com a gente ou com algum familiar nosso, mas que pode atingir qualquer pessoa, seja pessoa pobre, médio, mais rico. Isso não tem idade. Então é uma doença que não tem idade. Mas o importante é que a gente se atente aos sintomas. Então, se eu tenho sintomas, são sintomas persistentes, eu tenho que procurar uma avaliação médica. Quais situações assim que você percebe assim no dia a dia, às vezes de casos assim que nem parecia e a pessoa confunde e deixa passar batida esses sintomas e sinais assim na criança ou no adulto? Assim, hoje eu sou hematologista de adulto, mas em criança, como a gente tem alguns sintomas que são inespecíficos, às vezes tem aquele menino que não come direito, que vira e mexe, vive adoecendo, e que os pais acham que é porque ele não se alimenta bem, e aí fica mais cansado, aí não rende muito bem na escola, e acha que é preguiça, porque não se alimenta bem, não dorme bem. Então é uma criança que termina meio que com preguiça, e que às vezes não é. Então, a gente tem que estar bem atento no comportamento dos nossos filhos, se teve alguma mudança no padrão, e frequentemente ao pediatra no tempo certo das consultas de rotina. Por quê? O exame mais importante para o diagnóstico de leucemia é o hemograma, que é um exame rotineiro que todo médico, clínico, cirurgião, o oncologista, o mastologista, eles vão pedir, o pediatra, o ginecologista, eles pedem o hemograma. Então, quando o hemograma tem alguma alteração, geralmente ele é encaminhado para o hematologista para uma investigação. Infelizmente, tem alterações que são aberrantes. Então, a gente olha quando tem uma anemia muito importante, uma plaqueta muito baixa, um leucócito muito alto ou um leucócito muito baixo. E isso daí chama a atenção do médico que está vendo esse exame. Mas tem algumas alterações que são sutis.
Então, às vezes é uma anemia no idoso, que a gente precisa investigar. Às vezes é uma plaquetopenia na criança, que uma plaqueta na criança pode ser causada, uma plaquetopenia, que é a baixa da plaqueta, na criança, pode ser causada por alguma virose, uma gripe, uma dengue, só que se ela persiste, tem que ser investigado. Às vezes no adulto pode ser uma púrpura, mas na criança tem que chamar a atenção da leucemia. Então, o hemograma é que dá os principais sinais para a gente, e ele, para o hematologista, tem algumas características dele que inclusive a gente consegue pensar no diagnóstico só vendo o hemograma, sem precisar fazer algum exame logo específico para o diagnóstico. E falando desse diagnóstico, o que você já vê nesse hemograma que já chama atenção, que é bom até também ter profissionais da saúde que está aí, que às vezes pode passar batido, e como é que chega nesse diagnóstico de leucemia? Então, como a gente tem 3 séries, se a gente tem alteração das 3 séries, tem que chamar atenção. Plaqueta, leucócito e hemoglobina, se elas estão alteradas, isso tem que chamar atenção. Seja para uma leucemia, para uma plasia de medula, mas tem algo errado com aquele hemograma. Seja a fábrica está com algum defeito, que é a medula óssea. Porém, se a gente vê que às vezes eu tenho 2 alterações, uma anemia, uma leucocitose, então o leucócito ele vai até 10 mil no adulto. Se a gente percebe que tem um leucócito 50 mil, 70 mil, 100 mil, tem alguma coisa errada. Se eu tenho um leucócito de 15 mil, 20 mil, que é uma alteração mais sutil, eu sugiro sempre que repita esse exame com um tempo menor. Se eu vou ver esse paciente com 3 meses, eu tenho que antecipar esse retorno dele, seja com 15 dias, 30 dias, para que a gente consiga avaliar se foi um quadro infeccioso, se é uma deficiência, às vezes, de vitamina, como deficiência de vitamina B12. Pronto, hoje eu vi um hemograma todo alterado e que era uma deficiência de vitamina B12. Então, ela era uma anemia megaloblástica, mas já com alteração medular. Só que, assim, se eu não pensasse em leucemia, eu não faria uma medula ou eu não pediria outros exames. Então, é importante que a gente pense. Então, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Se a gente não pensa no diagnóstico, a gente não faz diagnóstico. Então, isso é a mensagem mais importante. Se tem uma alteração, não pense que é normal ou é comum. É normal ou comum? Normal não é. É comum numa dengue? Pode ser, mas não é normal. Então, se persiste, tem que ser avaliado. É uma coisa que acontece, né, na prática médica. A pessoa pergunta: doutor, isso é normal? Eu sempre falo, normal é tá tudo normal. Se não é normal, vai ter que investigar para ver se é compatível com alguma alteração que explique, né? Então é isso que a doutora Daniele falando a respeito de se considerar, de ter esse cuidado, é fundamental. E além do exame de sangue, como é que o paciente suspeitou de leucemia? Qual que vai ser os passos? Como é que vai ser feito mais exames? E até para poder depois definir um tratamento. Assim. A primeira coisa que a gente tem que separar realmente é a principal suspeita. Se ela é crônica, se ela é aguda, se eu tenho sintomas ou eu não tenho sintomas. Às vezes, na leucemia mieloide crônica, um paciente vai para um dentista, eu já tive alguns casos assim, e pede um hemograma e ele está alterado. Só que o paciente não tem sintoma nenhum. Então, ele era totalmente assintomático, mas tem uma alteração no hemograma. Então, no diagnóstico, ou pelo menos na suspeita, a gente tem que ver realmente história clínica. Foi algo agudo? Você tem sintoma? Não tem sintoma? Tem exames anteriores? Por isso que eu sempre brinco que o hematologista quer ver exames velhos. Porque a gente tem que comparar. É uma coisa minha antiga, é uma coisa constitucional, uma leucopenia constitucional. Eu tenho alguma doença autoimune que isso está gerando esse leucócito e eu tive um quadro infeccioso, que um hemograma, a plaqueta caiu, ou eu sou uma mulher que tem um aumento de sangramento menstrual e agora eu tenho uma anemia e tenho um leucócito. Então, são coisas que a gente tem que ver isso na história clínica, que a gente chama na anamnese. Mas pensando no paciente de suspeita de leucemia aguda, o diagnóstico tem que ser para ontem, porque ele pode morrer sem tratamento. Então, é isso que a gente tem que focar. O exame é hemograma, a gente pede alguns outros, já pelo menos paralelo logo, LDH, que é um marcador
de doenças hematológicas, a gente pode pedir um PCR, um VHS, uma eletroforese de proteína, depender do próprio paciente, para afastar um mieloma múltiplo. Mas o diagnóstico mesmo confirmatório é um mielograma, que é o exame da medula óssea. Pode ser feito junto com o mielograma uma biópsia. Existe um exame também chamado imunofenotipagem, que pode ser de sangue periférico, a depender da leucocitose, ou de medula óssea naqueles pacientes que os leucócitos são muito baixos, que geralmente pode acontecer na leucemia mieloide aguda em idosos. Tem um outro exame que é o cariótipo, que é um exame complementar, mas esse exame ele é mais prognóstico. Então, eu tenho uma leucemia linfóide aguda, mas ela é Filadélfia positiva. A gente só consegue dar esse diagnóstico pelo cariótipo ou pelo BCR-ABL. Mas o primeiro que eu preciso é ter um diagnóstico, se é uma aguda ou não é aguda. Eu tenho uma leucemia que é uma leucemia de células pilosas, tem um tratamento específico, é uma leucemia mais crônica. Mas eu tenho uma leucemia que a gente vai ter uma translocação e que o tratamento também é diferente. Então, tudo depende do subtipo da leucemia, e esses outros exames, que são exames genéticos, geralmente são para a gente ver o prognóstico. Algumas podem ajudar no diagnóstico, mas a maioria é mais para prognóstico. E muitas vezes esses achados que tem já vai até ajudar a definir qual o tipo de tratamento, que às vezes pode ter um mesmo tipo de doença, mas às vezes tem um comportamento diferente e você faz tratamento diferente, não é isso? Por isso. Então, mesmo dizendo, eu tenho uma leucemia linfóide aguda, a gente tem 3 tipos de leucemia linfóide aguda, ainda tem a indiferenciada, a gente tem pró-linfocítica, então a gente tem algumas que são mais imaturas, algumas que são mais maduras. Então, isso depende muito desses subtipos, que graças a Deus, ao longo dos anos, a gente melhorou muito no suporte diagnóstico. E com esse suporte diagnóstico, a gente conseguiu detectar essa questão do prognóstico e também do direcionamento do tratamento específico. E como é que faz essa biópsia, esse mielograma? Como é que a pessoa faz? Como é que é esse exame? Tanto o mielograma como a biópsia, ela pode ser feito dentro do ambiente hospitalar, quando pode ser feito dentro do consultório médico. A gente tem um osso chamado externo, que é aquele osso que fica bem aqui no meio do peito. E a gente tem o ilíaco, que a gente chama que é o osso do bumbum. Então, no adulto, a gente coleta o mielograma em um desses 2 ossos, mas a biópsia a gente só faz no ilíaco. Na criança, ela pode ser feita na tíbia também, por conta do ossinho, porque a criança, como está em uma maturação, então a gente consegue ter uma produção da medula óssea em outros ossos longos também. Mas no adulto, os 2 principais ossos são esses 2. Então existe uma agulha específica, geralmente coletado pelo hematologista. Tem algumas lâminas que a gente faz, que são lâminas do sangue, ou um pedacinho, que é um pedacinho pequeno, em torno de 1,5 centímetro do osso. Eu brinco que, sabe aquela... Dentro da caneta Bic, a gente não tem um lugarzinho da tinta? Ele é aquela espessura mesmo. Aí a gente mede mais ou menos 1,5 centímetro a 3 centímetros, que é aquela espessura. Mas são agulhas próprias. Entendi. E já falando, né, a respeito de fazer essa biópsia, esse diagnóstico, vamos aproveitar também, falando do Fevereiro Laranja, a respeito de doação de medula óssea. Como é que é essa doação? Como é que é feito? Por que se faz doação? Conta aí pra gente. Na verdade, as leucemias agudas, elas podem ser curáveis com o tratamento de quimioterapia, mas infelizmente, alguns pacientes requerem uma medula, que é um transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea, a gente tem 3 subtipos principais. Então, a gente tem o autólogo, que é do próprio paciente, onde não pode ser feito na leucemia. Geralmente, sim, eu já tive um paciente que fez e tá curado, mas não é o indicado. Na época foi um desespero, porque a gente não tinha nada que oferecer há 15 anos atrás, no paciente muito jovem. Mas, normalmente, esse transplante autólogo, ele é para o caso dos linfomas, do mieloma múltiplo. E a gente tem os transplantes halogênicos. O transplante halogênico, ele é um transplante aparentado. Então, ele é um doador aparentado. Ou ele é um transplante halogênico não aparentado, que é o de banco de medula óssea.
Hoje, o aparentado, antigamente a gente falava que teria que ser 100%, pelo menos 80% da medula. Mas hoje a gente já sabe que a gente tem um tipo de transplante chamado haploidêntico, que geralmente ele é doado pelos pais. Isso começou num tipo de doença chamada anemia de Fanconi, que era muito difícil conseguir um doador. E aí os pais começaram a doar, e aí há mais ou menos uns 15 anos atrás foi que começou o haploidêntico. Então, do transplante halogênico, a primeira coisa que a gente tenta ver são os familiares, principalmente os irmãos, e preferencialmente de pai e mãe, porque a gente sabe que a chance de ser um doador aparentado compatível é maior. Se a gente não consegue achar nesses familiares, a gente cadastra o paciente no Cadastro Nacional de Receptor de Medula Óssea, que é o REREM. E aí, os doadores de medula, eles são cadastrados no REDOME. Então, para eu doar uma medula, eu vou até o banco de sangue e me cadastro como um doador de medula. É muito difícil encontrar um doador de medula, até porque a gente tem uma miscigenação muito grande. E com essa miscigenação, a gente tem muita alteração nos HLAs. E o Brasil é um dos maiores, até algum tempo atrás, ele era um dos 3 maiores bancos de doadores de medula óssea do mundo. E mesmo assim era muito difícil de se achar, por conta dessa questão da miscigenação. Então, quanto mais doadores a gente tiver, mais chance a gente tem de encontrar um doador para um determinado paciente. Quando a gente fala, eu doei medula, eu sou doador de medula óssea. Não adianta 10 anos atrás você ir lá se cadastrar no banco de sangue, sendo que eu me cadastrei em Salvador e eu me mudei para Conquista. Você tem que entrar no cadastro e atualizar os seus contatos, endereço, porque a gente até consegue doadores, mas a gente não consegue encontrá-los por causa disso. Tem alguns que terminam se cadastrando, infelizmente, porque eu tenho um primo que precisa, então eu vou lá me cadastrar. Mas, se é alguém que não é um seu parente, alguém que precisa da sua medula, eles também não querem doar. Porque eles vão ter que se deslocar da sua cidade, ir para outro lugar e não querem doar. Então, assim, eu acho que a gente precisa chamar a população. É uma doença muito grave. Hoje a gente pode estar ajudando um estranho, mas infelizmente amanhã pode ser alguém muito próximo da gente, que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, se você se predispõe a se cadastrar num banco de medula, que você vá com o coração aberto para, se qualquer pessoa precisar, que você esteja fazendo esse ato de estar doando a medula para alguém que você não conhece. Lembrar que você não vai adoecer com a doação de medula, isso é muito importante. O mais importante é que a gente primeiro preconiza a saúde do doador. Mas Não, já só uma aguinha. Fez água? A gente normalmente... Só um minutinho. Minutinho. Pausa para recuperação. Acontece nas melhores famílias. Você vê como é que é amiga, né? Na verdade é porque eu gosto de falar muito. E minha voz não ajuda. Tanto é que minha voz é inconfundível para os meus pacientes. Então, o que a gente vê mesmo é... Se você pensa em doar medula, e a primeira coisa que a gente tenta, preconizar é a saúde do doador. Então, se por acaso eu me cadastrei há 10 anos atrás e hoje eu fui chamada para uma doação, mas eu tenho algum problema de saúde, eu não vou doar. A gente passa por toda uma triagem para saber se você está apto àquela doação. Seja por medula, que é uma coleta de medula, que hoje é muito mais raro a gente fazer isso em centro cirúrgico. Normalmente o que a gente faz é por aférese, que é um catéter onde a gente vai para uma máquina e aí vai o nosso peso, a altura, a quantidade de células que nós temos, e ela é tirada proporcionalmente para cada doador.
Então, Renato não vai doar a mesma quantidade que eu. Ele com certeza tem possibilidade de doar uma quantidade muito maior. E também tem a questão do peso, se acima de 50 quilos, que é alguns critérios também que nem a doação, de doação de sangue. E em relação a essa doação, a pessoa, essa localização, como é que ela geralmente hoje tem feito alguma forma para que essa localização seja melhor, algo para poder melhorar isso? Existe. Na verdade, como hoje tem alguns centros de transplante de medula, então, na Bahia, a gente tem o São Rafael, o Santa Isabel e o Hospital das Clínicas. Então, a gente tem alguns centros em São Paulo. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa que precisa de uma medula em São Paulo, mas o doador dela está aqui em Salvador, está em Conquista. Então, ou essa pessoa ela pode ser direcionada para ir doar em São Paulo, ou essa pessoa pode ser direcionada para doar em Salvador. Vai depender da logística. Mas, inclusive, tem medulas. Então, na minha época de estágio de transplante em Curitiba, a gente teve medulas que a medula veio da Índia. Foi coletada na Índia e aí a equipe de transplante teve que ir buscar a medula, voltar. Então, tem toda uma mobilização para acontecer, para que esse transplante aconteça. Mas também depende da coleta, depende de alguns fatores para poder direcionar isso. Tipo, se for uma coleta direto da medula óssea, ela tem que ser uma coleta e geralmente a gente já faz a infusão logo depois. Então não tem tanto uma criopreservação. Entendi. E como é que é assim desses tratamentos que a gente está falando da medula para depois pensar no transplante? Em linhas gerais, assim, nas leucemias, como é que é feito esse tratamento? Quando é que vai para transplante? Quando é que não vai? Como é que é essa sequência? Assim, depende muito da remissão. Se o paciente depende do primeiro tipo de leucemia e como a gente sempre fala, existe um critério prognóstico. Então é uma leucemia de alto risco, é uma leucemia de baixo risco. Se é uma leucemia de alto risco, normalmente ela vai para transplante, porque ela vai precisar fazer uma quimioterapia de indução. Geralmente essas quimioterapias são internados. Então a gente tem alguns protocolos, como I3 mais A7. O paciente fica pelo menos 7 dias internado no hospital, no mínimo em quimioterapia infusional. Tem alguns outros protocolos de grau, que é para leucemia linfóide aguda. Então, os pacientes eles ficam internados durante um período e eles depois vão coletar medula, ver se eles estão em remissão ou não de doença. Porque a tendência do transplante é que a gente tenha um transplante até de consolidação, porque a gente sabe que é um transplante que pode visar cura. Mas a gente sabe daqueles casos que às vezes eu vou precisar ir para um transplante onde a doença ainda não esteja bem controlada. Mas normalmente eu vou tentar uma segunda linha para depois pensar em ir para transplante. Quanto menor quantidade de doença, que a gente chama de doença residual mínima, quanto mais profunda for a resposta do tratamento quimioterápico, melhor o paciente vai para transplante. Entendi. Então, isso é o ideal. E além da quimioterapia, dos transplantes, tem algum outro tipo de tratamentos que usa nesses tipos? Hoje existem alguns tratamentos que são mais novos, como a questão do CAR-T-cell, que são tratamentos que também já estão sendo utilizados, que já estão sendo estudados. O problema desse tratamento atualmente é a questão de custo e também até então de regulamentação, porque existem alguns marcadores especiais que na verdade seriam as manufaturas. Então eu não tenho manufatura para todos os tipos de leucemia. Então tem alguns tipos específicos. Como se fossem os kits. Que eu posso ter. Então, se eu tenho uma leucemia que é CD19, eu posso ter uma manufatura anti-CD19. É mais ou menos desse jeito. Não dá pra gente pensar que eu vou conseguir tratar todas, porque eu não vou conseguir tratar, infelizmente. E assim, nas leucemias crônicas, tem algum tratamento mais diferente assim, que a pessoa possa fazer e que seja diferente disso? Hoje, as leucemias crônicas, a gente fala que a gente pode ter a mesma sobrevida do paciente que não tem. Então, a gente tem a leucemia mieloide crônica, que é uma leucemia muito comum em adultos jovens, adultos e até alguns idosos. Então, hoje a gente tem os inibidores de tirosina quinase,
que eles são específicos. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ser hematologista por conta dessa doença, porque, na verdade, foi um dos primeiros tratamentos direcionados para uma determinada alteração em oncologia, foi a leucemia mieloide crônica. Então, a gente tem uma translocação chamada 922, onde vai gerar o BCR-ABL, e a gente tem esse inibidor que ele vai lá e desfaz essa translocação. Então, teoricamente, a gente cura. Só que como fala que é crônica, a gente sabe que é uma doença para o resto da vida. Mas a gente hoje já tem possibilidade de suspensão dos medicamentos. Dependendo dessa resposta profunda, do quão a gente tem ela e do tempo que a gente tem ela, a gente tem possibilidade de suspender esses tratamentos. Porque a gente sabe que tratamentos a longo prazo, eles também podem trazer algum malefício. E um deles seria a arritmia nesses casos. Então a gente tem algumas dessas drogas. Antigamente a gente tinha 3, já tem algumas novas mais no Brasil. Então a gente hoje conta com 5 drogas para poder tratar especificamente. Na leucemia linfóide crônica, foi uma doença que ela melhorou muito ao longo do tempo. Então a gente também começou a ter drogas específicas. Então a gente tem os inibidores, que a gente chama, que são os anti-BCL2, e a gente tem os inibidores de BTK, que são drogas também específicas. Então a gente tem os anticorpos monoclonais, e a cada dia que passa, a tendência é a gente utilizar tratamentos duplos ou triplos e tentar oferecer o melhor tratamento possível para aquele paciente, para que a gente consiga ter uma resposta completa já em primeira linha. E a gente sempre fala em quê? Tempo de sobrevida livre de doença. Quanto maior o tempo esse paciente ficar sem doença, é melhor para ele. Então a gente hoje tem pacientes que tomam um comprimidinho e eles têm uma qualidade de vida e eles estão com exames bem controlados. A gente fala normal, mas a gente sabe que tem a doença e a doença está sendo controlada por essa medicação. Entendi. E quando tem esses tratamentos, exemplo, né, um pai, a mãe que está ali com a criança vai tratar contra a leucemia aguda, né, vai, né, fazer esse tratamento, o que geralmente assim de efeitos colaterais que se preocupa de, né, durante o tratamento? Você falou a respeito, né, de arritmia e esses outros tratamentos, por que não são tão simples de se fazer? Pronto, né? Sim. Se a gente for ver, o tratamento com quimioterapia para as leucemias são tratamentos muito pesados. Quando eu falo é para leucemias agudas. Então são tratamentos muito pesados e aí a gente tem que lembrar, se são crianças ou adultos jovens ou que estão em fase fértil, uma das coisas, infelizmente, é a questão de infertilidade. Então, quando em tempo hábil, um adulto jovem, a gente tenta, se a gente tiver tempo para isso, de preservar óvulo ou de preservar espermatozoide. Em criança, a gente não vai fazer isso. Mas em criança, uma das coisas que a gente tem são, primeiro, são segundas neoplasias secundárias. Então, quando a gente usa alguns tipos de quimioterapia, a gente sabe que no futuro a gente pode ter risco de outros tipos de cânceres. Porque, assim como eu estou tratando a doença, mas eu também estou expondo células que são normais a uma quimioterapia. A gente vai ter risco de infecção, a gente vai ter necessidade de transfusão. Então, transfusão de sangue e de plaquetas. Por isso que é muito importante a questão da doação de sangue, e eu digo da doação de sangue voluntária e regular, porque a gente sabe que a gente tem pacientes precisando disso durante todo o período. E não só se tem algum parente que precise fazer uma cirurgia, que a gente chama de doação por convocação, de reposição. A gente tem a parte de, principalmente de infecções, de resistência a antibióticos. E aí, com a necessidade transfusional, a gente sabe que também, ao longo do tempo, a gente começa a não render muito a transfusão. Ou a gente pode ter alguma reação. Então, a gente pode ter reação alérgica ao sangue ou à plaqueta. E isso é ruim, principalmente num paciente que pode vir a transplante. Por isso que tem todos os outros cuidados, como hemocomponentes, que são as transfusões filtradas, irradiadas, para que a gente consiga minimizar as intercorrências nesses pacientes. Entendi. E hoje, Vitória da Conquista, como é que é em relação a tratamento? A gente consegue fazer transplante? A gente
consegue tratar leucemias agudas? Como é que é hoje a realidade de Conquista da região do Sudoeste? Pronto. Infelizmente, a gente não trata leucemias agudas aqui em Conquista. Nem em criança, nem em adulto. A gente trata apenas as leucemias crônicas, mas tem um tipo de leucemia aguda que a gente consegue tratar, que são idosos, porque as quimioterapias dele não são tão agressivas. Então, tem algumas quimioterapias, inclusive, que são subcutâneas e comprimidos orais. Então, a gente conseguiria tratar esse tipo de doença aqui. Tem alguns tipos de leucemia, como leucemia de células pilosas, que a gente também consegue tratar, que é com cladribina, que é um tipo de droga, que elas são menos tóxicas, então a gente conseguiria. Mas aquelas que precisam de uma quimioterapia intensiva, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente não tem estruturas hospitalares. Então, quando a gente precisa, a gente tem que ter um ambiente adequado para o tratamento das leucemias agudas, que são enfermarias apropriadas, enfermarias com filtro EPA, que são o tipo de ar-condicionado. A gente tem que ter uma equipe especializada. A gente não fala só em equipe de um hematologista tratar, mas a gente tem que ter toda uma equipe especializada naquilo. Então, desde o médico que recebe um paciente na emergência, a gente tem que ter o laboratório de uma forma eficaz, porque os exames têm que saírem rápidos, um banco de sangue com uma boa reserva sanguínea. A gente tem exames para bactérias, fungos, que a gente consiga fazer em tempo hábil, que infelizmente às vezes a gente não consegue isso ainda. E a gente tem que ter, principalmente para o SUS, antibióticos de largo espectro e que não faltem. Então, realmente a gente ainda tem uma dificuldade por CESAB. A gente está longe da capital, então seria um polo que poderia ser viável para até mesmo esse tipo de tratamento, mas a gente ainda não conseguiu. Ao longo, eu tô aqui há 14 anos, a gente nunca conseguiu. E uma coisa que, para mim, a gente tem que estar com... Assim, eu tenho convicção no que eu vou falar. Então, eu trabalho com SUS, trabalho com clínica privada, já trabalhei com SUS em Salvador, também em clínica privada. Mas o que a gente tem que pensar é, o hospital, ele tem que estar preparado para receber uma enfermaria para o tratamento de leucemia aguda. E não o hospital se preparar depois que você recebe esse serviço. Então, não adianta eu ter um serviço onde eu não tenho uma equipe especializada e que eu sei que os pacientes, eles vão ter intercorrência, inclusive morte, porque são doenças muito graves, onde eles podem ter a imunidade muito baixa, com risco de choque séptico, necessidade de UTI, transfusões de sangue. Então, se a gente não tiver um hospital pronto para receber essa enfermaria, a gente não vai conseguir dar certo, infelizmente. E assim, se a gente fosse pensar da forma assim, se a gente tivesse o poder de chegar e falar assim, faz isso, qual seria assim a forma ideal do, sei lá, dos entes públicos ou da sociedade para poder realmente conseguir, porque a gente, né, numa região tão grande, a gente não ter isso, e a gente sabe o sofrimento também dos pacientes e também a gente como profissional. O que precisaria, né, de se mudar para que consiga a gente ter esse tipo de tratamento? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisaria seria de um hospital muito, bem equipado, porque hoje, se a gente for pensar no estado, estou pensando primeiro no estado, o hospital maior que a gente tem aqui é o hospital de base, que é o HGVC, que ele é um hospital de porta aberta. E ele é um hospital onde a gente recebe trauma, então a gente recebe outras patologias também de complexidade, neurocirurgia, cirurgias torácicas. Então, se a gente tem um hospital desse porte, a gente tem dificuldade em tratar pacientes oncológicos, sabe? Então, se eu vou para uma cirurgia eletiva, mesmo que seja para um câncer, mas chega um paciente politraumatizado, a cirurgia eletiva, por mais que seja câncer, ela vai ser postergada, porque o outro paciente está ali na urgência. Então, se é um paciente que chega
de uma leucemia mieloide aguda, vou dar um exemplo, que fez uma quimioterapia que precisa ser uma quimioterapia internato. Se ele não tem profissionais capacitados, porque bons profissionais a gente precisa de capacitação. Se a gente não tem profissionais capacitados para aquela patologia, a gente não vai conseguir, porque a gente não conseguir reconhecer a gravidade daquele doente. Até porque hoje, a gente que é oncologista já passa uma dificuldade muito grande. Todo mundo tem a percepção, todo mundo não, uma grande maioria dos profissionais, quando pega um paciente com neoplasia, a primeira pergunta que eles falam é paliativo? O paciente tem cura? Quanto tempo ele tem? Então, assim, se a gente não conseguir mudar na própria população médica, de enfermagem, de fisioterapeuta, que o câncer, ele hoje em dia virou uma doença crônica, mas que a gente sabe que tem essa parte de aguda, de curativa, de urgência, a gente não consegue. Até para a população isso é difícil. Até mesmo para os grandes gestores também isso é complicado. Porque eu acho que tem que começar da gente, do nosso dia a dia. A gente precisa da saúde primária, conseguir ter um diagnóstico ou conseguir reconhecer que tem uma alteração para que consiga mandar para o especialista, para que do especialista a gente consiga fazer um tratamento. Só que esse elo às vezes se quebra. E quando o paciente vê, ele já vem muito grave. E assim, o que a gente vê nos livros, nos grandes centros em relação aos resultados dos tratamentos de leucemias, quando a gente tem a diferença do que a gente vê lá nos livros, nos lugares mais avançados, e quando a gente vai aqui para a nossa vida real de Conquista, da Bahia, quais as diferenças assim que tem? Assim? Sim, se a gente está num centro privado ou às vezes no hospital escola, a gente sabe que realmente a gente vai ter um percentual, provavelmente, de sucesso no tratamento. Eu não falo cura, mas de sucesso no tratamento. Porque um dos maiores problemas do paciente com leucemia aguda são as infecções. Então, se muitas vezes você não reconhecer que um paciente imunossuprimido, ele não fez febre, mas ele é um neutropênico grave, que eu preciso entrar com antibiótico nas primeiras 2 horas, que eu já tenha que ter coletado cultura, ou um outro paciente que tem uma febre prolongada e que eu preciso investigar um sítio, o porquê que ele está tendo essa febre, a gente não vai ter sucesso. Então, eu preciso, por isso, em hospitais que talvez não tenham foco nesse tipo de patologia, o paciente ele vai passar, alguns dos sintomas dele vão passar desapercebidos, ele vai virar um paciente mais grave do que ele é, e infelizmente ele vai a óbito, porque talvez a gente não conseguiu reconhecer em tempo hábil e colocar antibiótico em tempo hábil. E é impressionante a gente na formação, né, durante a residência Santa Casa, a gente estava ali de manhã, né, se fazia avaliação dos pacientes na parte de hematologia, brincando, conversando muito de boa, e à tarde, no final da tarde, você está entubando o paciente. Os pacientes, eles agravam muito rápido. Então, assim, quando é um paciente de leucemia, que ele tem qualquer sintoma, então, assim, tive uma febre, vai direto para o hospital, porque não sabe como está o hemograma dele, ele pode chocar muito rápido. Não piscar. Então, são pacientes graves e potencialmente muito graves. E sem falar que é grave e que também tem uma potencialidade de cura. A gente sabe que se tiver toda a estrutura... Se ele tiver uma estrutura, ele pode ter sucesso no tratamento. Então, quando a gente fala sucesso, ele pode ter uma remissão com quimioterapia, pode ir a transplante, pode curar. Então, assim, tem uma... que é Justus, que é a filha de Roberto Justus. Ela é uma influencer e assim, ela preconiza nisso. Ela teve um diagnóstico logo no puerpério de uma leucemia mieloide aguda. Ela tratou num grande centro. Ela conseguiu uma medula em tempo hábil. Ela já fez os 100 dias, acho que ela fez 1 ano de transplante agora, se eu não me engano. Então, assim, ela viu que a vida dela pode voltar a ser normal.
Então, mesmo tendo um diagnóstico grave, com uma família, com filhos pequenos. Então, assim, são essas pacientes que, foi o que você falou no início, que elas mostram a superação. Eu tenho uma paciente que eu acompanho até hoje, que ela teve uma leucemia, o filho dela foi o doador, e assim, hoje ela tem uma vida dentro da normalidade, porque, claro, vai ter algumas sequelas do próprio tratamento, às vezes uma neuropatia, a gente pode ter imunoglobulina muito baixa, risco aumentado de infecção, mas se você conseguir conviver, que talvez você tenha uma alteração, mas você não se sinta doente, porque eu acho que tem uma diferença entre ser doente e estar doente. Então, o psicológico influencia muito isso. O apoio familiar influencia muito isso. Então, se a gente tem apoio familiar, a gente consegue vencer uma patologia. Então é um show. Cada vez que eu sento para conversar com a doutora Daniele, é um aprendizado, assim, um aprendizado tanto do ponto de vista técnico, né, em relação a aprender realmente, né, a cuidar, né, de patologias, assim, né, de situações tão delicadas, mas também como profissional e ser humano. Então é uma satisfação. Não sei se vocês que estão aí acompanhando ou que vão acompanhar depois estão percebendo tão importante da gente estar com esse momento aqui. E aproveitar vocês todos né, de estar participando, estar se inscrevendo, estar curtindo, acompanhando pelo YouTube Unidos contra o Câncer, acompanhando a Rádio Melodia 87.9. E vou aproveitar agora esse último momento, né, porque um momento assim tão grande, parece que tudo que é bom dura pouco, né? Então, aproveitar para você fazer suas considerações finais, deixar as mensagens, né, para os pacientes, e também deixar onde que a gente pode te encontrar, como é que faz para poder, né, se precisar, né, dos cuidados da doutora Daniele. Então, o espaço é todo seu. Então, primeiro eu já vou logo começando agradecendo por ter esse espaço e falar de uma doença tão importante e assim, que precisa ter realmente destaque. E que o Fevereiro Laranja veio justamente para isso, que é para atentar, ou pelo menos conscientizar a população de que existe as leucemias e que a gente precisa se conscientizar sobre a questão da doação de medula óssea. Então, nas minhas considerações se nem todo sintoma que a gente tem é doença. Então, às vezes, uma fadiga, um cansaço, então, uma perda de peso. Mas a gente tem que lembrar de que se isso está me afetando, ou se isso está com uma dificuldade em recuperar, se eu vou escovar o dente e sangra, tem algo errado. Então eu sugiro que procure um médico. Então, seja um clínico da sua confiança. Geralmente o hematologista ele vai muito direcionado de outro médico que encaminha pra gente, já com uma suspeita. Mas se você assistiu, tá ouvindo, tem dúvidas ou tem alguns dos sintomas, a gente tem que lembrar de não somatizar, mas a gente também tem que lembrar que é importante. Então, assim, o hemograma é o teste de triagem. Se a gente tem uma alteração de hemograma, a gente tem e precisa investigar. Muitas vezes, eu não preciso investigar com mielograma, nada disso, mas eu preciso acalmar, acolher, explicar as suspeitas, e a gente tem um tempo. É um problema de uma recuperação de medula? Foi uma dengue? Foi uma virose? A gente está tendo tanta virose atualmente que a gente tem que pensar nisso. Mas se persiste, a gente precisa ir mais a fundo para ter diagnóstico. Então, sei que o diagnóstico de leucemia assusta. E o nome câncer, leucemia assusta mais. Mas o que a gente tem que pensar a gente tem que ter um diagnóstico e a gente tem que tratar. Tratamento existe. E a gente tem que ter um tratamento de forma adequada. Então, a gente tem que ter medo, mas a gente tem que ter esperança, fé, se apegar a um familiar, aos familiares, para que no final tudo vai dar certo. Então, isso para mim é a coisa mais importante. Não é o diagnóstico que vai acabar com a nossa vida. Ao contrário, a doença faz a gente repensar o que a gente vem fazendo de errado para que a gente mude de alguma maneira. Seja trabalhar menos, seja se estressar menos, seja brigar menos, mas tem alguma coisa que tem que mostrar pra gente que tem algo que a gente tem que valorizar, talvez uma coisa pequenininha como um almoço de domingo. Para quem fica 100 dias dentro de hospital, isso vale muito, almoçar domingo em casa. Então, se tiver dúvidas, se precisar,
Se tem alguma alteração, sugiro que procure um hematologista. Eu trabalho no ICOM, geralmente eu trabalho tanto no SUS quanto no convênio. Para o SUS, só para pacientes com diagnóstico confirmado de neoplasia. No convênio aberto a atendimentos particulares e SUS. Eu também atendo na Gestare. Geralmente o meu foco lá na Gestare são gestantes ou mulheres nessa faixa etária, mas também teve dificuldade de me encontrar no ICOM. A Gestare também está de portas abertas para isso. E assim, eu estou à disposição, mas o mais importante é, cuide da sua saúde, tenha bons hábitos de vida, se vacine, vacine seus filhos, porque hábitos de vida, alimento saudável, frutas, verduras, evitar embutidos, refrigerante, bebida alcoólica. Isso tudo, se você trabalha em grupos de risco, use os EPIs adequados, porque isso tudo previne não só a leucemia, como outros tipos de cânceres e outras patologias também. Então, eu agradeço muito. Foi ótimo estar aqui, realmente foi um bate-papo. Ficaria aqui mais tempo conversando, mas pode me convidar outras vezes, que eu vou ter prazer em voltar. Gente, tá registrado aí que ela falou que pode convidá-la, porque assim, é uma satisfação imensa, assim, é uma felicidade da gente ter uma pessoa tão competente, também tão amiga e tão humana como a doutora Daniele, assim, acho que dá para poder sentir isso aqui nessa conversa e mostrar, né, da importância da gente estar aqui levando informações, né? Faça um gesto de amor, curte, compartilhe, nos apoie aí a divulgar esse podcast, esse projeto, para que outros profissionais como a doutora Daniele venham aqui para a gente poder trazer vários assuntos, porque essa sementinha da informação, uma coisa que às vezes fala, chega ali, às vezes para uma pessoa que tem aquele poder ali na mão, ou uma pessoa que tem uma ideia, que tem como chegar e fazer. Então, eu falo como é que é importante a gente ter esse momento, porque a gente sabe que informações salvam vidas e a gente vai sempre aqui continuar, sempre unidos contra o câncer. Gente, muito obrigado. Continue nos acompanhando, nos apoiando.